Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo sobre a disciplina de Cálculo B. É um vídeo onde a gente vai estar trabalhando com tema séries infinitas, uma parte 1 de um total de 2 partes, então terá esse vídeo e mais um outro para tratar sobre esse assunto. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre, então, séries geométricas, séries telescópicas, testes de convergência. A ideia é que não seja um vídeo tão longo, então a gente vai focar mais nas definições, resoluções de exemplo, alguns comentários, dicas. Não vamos entrar em tantos detalhes para, então, estar conseguindo falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Começando por séries geométricas. Então, esse é o primeiro tipo de série que a gente estuda, porque ele é bem especial, né? Um tipo bem característico, que tem um formato padrão nos termos que estão sendo somados. Então, essa soma se constrói dessa forma que está colocada aqui, onde o termo que está sendo somado aqui, né? Ele é o anterior vezes uma razão. Então, a soma se constrói nesse formato aqui, né? Então, o próximo termo, começando por A, o próximo eu vou multiplicar por essa razão R, vou obtendo, assim, né, todos os termos da minha soma. Tem tudo a ver com, por exemplo, progressões geométricas, que é um tema que já é conhecido da gente. Então, aqui, nesse teorema, a gente tem o resultado que essa série ela vai convergir se o módulo da razão for menor do que 1. Ou seja, se a razão estiver entre os valores menos 1 e 1. Nesse caso de convergência, pessoal, se a série convergir, né, isso significa que ela resulta uma soma, resulta um valor. Então, a gente tem, inclusive, uma fórmula especial para essa série geométrica. A série geométrica é a única que possui uma fórmula desse tipo para determinar a soma no caso de convergência. Se ela divergir, né, ou seja, se o módulo da razão for maior ou igual que 1, então essa soma aqui não vale, né? Então, cuidado para não sair aplicando essa fórmula de soma para séries que não sejam convergentes. No caso de convergência, então basta a gente considerar aí o A e a razão, né? E expressar nessa fórmula aí, né? Onde o A é o primeiro termo. E o R é a razão. Notem que aqui a gente está começando de K igual a 0. Não necessariamente isso é uma regra. Poderia começar de K igual a 1, K igual a 2. Isso não descaracteriza ser geométrica. Além disso, também nem sempre a série geométrica vai estar assim, formulada, bonitinha, tão explicitamente que é uma série geométrica, com a razão aqui colocada R na K, né, dando toda essa característica. Pode ser que ela esteja um pouco bagunçada, isso não impede de que ela seja geométrica. Então, vocês vão ter que ir por um caminho de ir manipulando aquela expressão que vocês ganharam e aí chegar num formato mais parecido com esse, ou mesmo então, se vocês abrirem alguns termos da soma, vai dar para perceber que tem o padrão de série geométrica, né? É o caso que eu estou colocando aqui, esses exemplos trabalhados no nosso livro, onde aqui a gente tem 5, 4 na K, então aqui a razão é 1/4 na K, né? Daria para dar uma manipuladinha na série. Esse outro aqui, ó, 3 na 2K, a gente pode, né, colocar uma manipulação 3 na 2 e elevar na K. Esse 5, 1 menos K, podemos escrever como uma divisão de potências da mesma base, 5 na 1 sobre 5 na K. E com isso a gente então reescreve. Vou colocar aqui como ficaria. Então, uma das formas que a gente poderia deixar, ainda poderia estar considerando, de repente, esse 5 aqui cancelando com o 5 de baixo, mas para ficar o mais parecido possível com o que está colocado aqui, seria assim, né? Começando K igual a 1. Ah, aqui esqueci de colocar mais infinito. Esse 5 aqui, gente, não atrapalha em nada, é uma constante que, por ser uma soma, pode ter propriedade de série, poderia inclusive sair para fora ali do somatório, né, porque se distribui em todos os termos, né? Então, esse sair para fora do somatório é semelhante a um colocar em evidência, certo? E aqui a gente vê que a razão é 9/5. Essa série aqui, então, inclusive, ela vai ser divergente, porque o módulo da razão vai estar sendo maior do que 1. Então, tá nesse caso de divergente, quer dizer que não tem como achar essa soma aqui. Essa outra aqui, vou me detalhar também um pouquinho mais para a gente entender que as séries geométricas, elas podem, inclusive, ter razão negativa, não tem problema nenhum. Vai dar alternância de sinal.
né? Porque cada vez que eu multiplico pela R, esse R for um valor negativo, a gente vai estar com negativo, positivo, e assim sucessivamente, de acordo com a posição par ou ímpar. Então, esse terceiro exemplo aqui, como ficaria se a gente ajeitasse um pouquinho? Então, organizando, pessoal, notem que eu não fiz muita coisa. Coloquei esse 7 para frente, menos 1 na K menos 1 e 6 na K menos 1 eu posso juntar, né? Divisão de potências com o mesmo expoente. Então, isso aqui é equivalente à formulação original. O que que acontece, pessoal? Esse 7, como eu mencionei para vocês, ele pode sair para fora aqui do somatório. E aí a gente fica com esse somatório aqui, que é uma série geométrica de razão menos 1/6. Notem que não tem problema, tá começando de K igual a 1, né? Aqui na definição começava de K igual a 0. Isso só vai nos gerar uma alteração no primeiro termo. Mas isso também é necessário quando a gente estiver determinando a soma, está bem claro quem que é o primeiro termo. Então, prestem atenção nesses detalhes. Então, estamos abrindo aqui alguns termos dessa série, vemos que ela é geométrica. O primeiro termo vai acabar sendo 1, devido a esse expoente 0, e a razão é menos 1/6. Então, quer dizer que essa soma, pela aquela fórmula, A1 menos a razão, vai ficar 1 sobre 1 menos 1/6. Então, tomem cuidado quando a razão é negativa, que vai estar esse menos 1/6, vai dar 1 mais 1/6. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 7/6. E aí, essa soma acaba resultando, então, 6/7. Certo? Essa é a soma dessa parte aqui, né? Lembrando que se a gente continuar a nossa conta aqui, isso aqui então vai dar 7 vezes o nosso 6/7 que nós obtivemos ali só com a parte da soma da série geométrica. Isso aqui vai resultar então 6, certo, pessoal? Poderíamos fazer sem ter colocado o 7 em evidência, isso ia afetar o primeiro termo, a razão ia permanecer sendo menos 1/6, e aí no final ia dar esse mesmo 6, certo? Aqui, pessoal, nós vamos resolver então um exemplo com um contexto onde a gente vai então chegar numa série geométrica. Esse exercício está na lista de exercícios de vocês. E é um exercício que os alunos costumam ficar com bastante dúvida, então por isso eu trouxe aqui ele no vídeo. É uma bola largada de uma altura de 10 metros, cada vez que bate no chão, ela repica verticalmente até uma altura que é 3/4 da altura precedente, contra a distância total que a bola percorre, supondo que repique indeterminadamente. Então vamos tentar formular isso através de um desenho aqui, de uma representação da situação. O que está acontecendo? A gente tem 10 metros, e aí a nossa bola, então, ela desce esses 10 metros, vai tocar no chão e vai voltar 3/4 desses 10 metros, tá? Eu vou deixar exatamente assim para ficar mais fácil da gente visualizar aqui a questão da série geométrica. Então, ela repicou, vai voltar 3/4 do que ela desceu, tá? Se ela subiu esses 3/4 de 10, ela vai voltar esses 3/4 de 10. No momento que ela encosta no chão, aí ela vai voltar 3/4 do que ela acabou de percorrer, né? Então, aí vai ser 3/4 de 3/4 de 10. Ida e volta, gente. Opa, aqui tem mais um 3/4. Espera aí. 3/4 de 3/4 de 10. Certo? Então, ela subiu, ela desce isso e vai continuar assim, né? Aqui já captei, aqui eu já tô conseguindo formular isso em termos de uma série geométrica. Então, o que eu quero calcular é a distância que essa bola está percorrendo. Então, o que, que vai acontecer? A primeira distância que ela percorreu foi esses 10 metros, então a gente vai ter que deixar ele aqui fora mesmo, separadinho. E aí começa então o vinho que está geométrico. Notem que eu vou colocar 2 em evidência. Por que, que eu vou colocar esse 2 em evidência aqui? Porque esse 2 é duplicado a distância, né? Correspondendo a ida e volta.
Então, a partir desse 10 aqui, que só desce, todos os outros têm ida e volta, certo? Então, eu vou formular nesse formato assim. Então, aí vai ser 3/4 de 10. O próximo vai ser 3/4 ao quadrado de 10. E a gente não desenhou mais, mas o próximo seria 3/4 na 3, sempre acrescentando, né, multiplicando esse 3/4. E assim indeterminadamente. O que eu vou fazer também, pessoal, para facilitar? Colocar esse 10 que tem em cada uma dessas parcelas, vou colocar em evidência para ficar uma formulação um pouquinho mais limpa, antes de colocar a série geométrica na jogada. Então, esse 10 vai vir para frente, vai ficar 20. E aqui dentro a gente vai ter, então, um somatório de 3 potências de 3/4, basicamente, né? Então, gente, aqui tá a nossa série geométrica, com o primeiro termo A, né, sendo 3/4 e a razão sendo também 3/4. Então, a gente joga lá naquela fórmula da soma. Então, é só essa partezinha aqui, depois a gente vai ter que voltar e calcular o D, né? Então, aqui o nosso S, lembrando, A1 menos a razão. Vamos substituir as coisas que a gente tem. 3/4 menos 3/4. Fazendo todas as simplificações, pessoal, a gente obtém 3. E aí a gente está pronto, então, para dar a nossa resposta final, onde a gente tinha aqueles 10, né, do início, 2 vezes 10, que colocado em evidência, 20 vezes 3. O 3 que a gente acabou de obter. Isso vai nos dar, então, 70 metros. É a resposta final da distância percorrida por essa bola do nosso problema. Então, de série geométrica, é isso. Vamos para o próximo tipo de série aqui, as telescópicas. Como o nome já diz, né? Um comportamento telescópico, pensando no telescópio daqueles mais antigos, onde a gente tem essa possibilidade desse fechamento. Então, são coisas se cancelando. As telescópicas, elas vão ter um formato muito particular, onde se ele não estiver já colocado assim como uma subtração, poderia estar fechadinho num termo só. Aí a gente tem que usar a decomposição em frações parciais e decompor nesses dois, né? Um positivo, o outro negativo. Elas vão ter essa cara aqui, né? Basicamente. Me perdi no raciocínio que eu tava falando, mas elas são muito específicas em relação a isso para ter esse cancelamento que precisa. Elas vão ser convergentes e a maneira da gente obter a soma é a partir da sequência das somas parciais, da SN, fazendo o limite dessa SN. É a definição de quando que uma série converge, né? Se existe o limite da SN, se vai para um valor S, então a série vai ir para esse S. Então, nós vamos seguir esse caminho aí. Então, tá aí, ó. Essa é a nossa SN. O que que é SN? O termo geral dessa sequência, né, é truncar a nossa soma toda em N parcelas. Aqui, pessoal, para ficar mais fácil de ver o que está sendo cancelado, eu vou abrir os primeiros e os últimos termos para ver quem está se cancelando. Então, gente, aqui eu abri os dois primeiros termos, k igual a 1 e k igual a 2, e os dois últimos, k igual a n menos 1 e k igual a n. Então, a gente vai conseguir visualizar quais são os termos que se cancelam. Esse menos 1/5 se cancela aqui com 1/5. Esse menos 1 sobre 6, ele se cancelaria com o que mora aqui dentro desses 3 pontinhos. Quando a gente usa k igual a 3, fica 1 sobre 6. Cancelaria com esse aqui. Esse aqui, ó, 1 sobre n mais 2, cancelaria com o anterior a esse. Tá? Com o anterior a esse, quando a gente usa n menos 2, aqui, ó, n menos 2 mais 4, ficaria n mais 2, negativo aqui. Então, esse aqui cancela com alguém que mora aqui nos 3 pontinhos também, e esse cancela com esse. Então, tá aí, ó, um telescópio perfeito, digamos assim. Só sobrou o primeiro e o último termo nessa nossa SN. Então, vai ficar 1/4 menos 1 sobre n mais 4. Agora, a ideia é, então, usar a definição de que a soma S, quando ela existe, ela coincide com o limite, né, do n tendendo a mais infinito da Sn.
Então, aqui para nós, né, nosso S vai ser igual ao limite de n tendendo a mais infinito dessa nossa Sn, e que basta calcular, então, o limite dessa expressão de Sn, que ficou super simples, onde uma das parcelas aqui está dependendo do n no denominador, então vai para zero quando n vai para infinito, e a nossa resposta aqui, então, vai ficar sendo 1/4. O S aqui vai ser igual a 1/4. Quer dizer que essa série telescópica converge para 1/4. Certo, pessoal? Então, as telescópicas vão seguir esse procedimento. Então, agora a gente vai para testes de convergência, onde a gente começa, então, o primeiro teste que se vê, na verdade, é um teste que ele é conclusivo para a divergência. Então, ele pressupõe aí a análise, basicamente, da expressão do termo geral que está somado, né? A gente analisa o limite finito desse UK. Se ele não existir ou ele der um valor que seja diferente de zero, né? Então, se ele der infinito, mais infinito, ou algo que seja diferente de zero, então o que a gente conclui? Conclui que a série diverge. Então, ele é super rápido e prático para concluir a divergência. Basta olhar para o limite daquele nosso K. Se esse limite for para zero, então o que acontece? A série pode convergir ou divergir, não dá para concluir, tá, gente? Então, digamos que essa condição é uma condição mínima para que converja, né? É uma pré-seleção das candidatas a convergir. Se der zero, pode convergir ou não. Se der diferente de zero, já descarta de imediato, já que é divergente. Por outro lado, então, né, se a gente tem uma série conhecida, né, que converge, então com certeza vai ser igual a zero. Aqui tem um exemplinho, então, bem simples, para mostrar que essa série aqui diverge, então, é o teste da divergência. Basta a gente analisar a questão. Tá. Então, aqui a gente fica com esse limite, pessoal, lá de cálculo A. Esse limite eu gosto de simplesmente tratar ele, né, como ele é um limite no infinito, onde a gente cima e um embaixo, quem manda aqui em cima é o termo de maior grau, quem manda aqui embaixo é o termo de maior grau. Então, esse limite aqui é equivalente ao limite mais simples. Esse limite que a gente pode novamente aqui, então, simplificar e vai ficar 1/5. Então, esse limite aqui é 1/5. Poderíamos também obter esse mesmo resultado usando, por exemplo, o L'Hopital, ou então dividindo o numerador e o denominador por K ao quadrado, também iríamos no mesmo valor. Então, conclusão aqui, como o limite de UK deu diferente de zero, então, pelo teste da divergência, a série diverge. Agora eu trouxe um outro exemplo, pessoal, que está na lista de vocês. Não é necessariamente assim super ligado ao teste da divergência, tem a ver aqui no item B, mas é mais em relação a propriedades algébricas, interpretação das somas parciais, coisas desse tipo, certo? Então vamos começar aqui pelo item A. Ele está nos solicitando para calcular o U100. Notem que o que a gente ganhou foi uma fórmula que calcula a soma até n. Então, a gente tem, na verdade, a expressão geral para Sn, né? Como que eu posso achar o 100? Como que a gente poderia pensar aqui? Então, pessoal, vamos trabalhar com o que a gente tem. Precisa que apareça esse 100 na jogada de algum jeito, né? Se colocássemos o 100 aqui no somatório, né? No somatório indo até 100, para fazer aparecer esse 100 que a gente quer. Então, a gente tem o resultado dessa soma aí, né? Essa soma aí, conforme a definição aqui, é 2, 1 menos n, né? Onde o nosso n a gente usou 100 sobre 100. Então, pessoal, o U100 está aqui dentro, certo? Então, como que a gente pode extrair ele daí, né? Uma ideia, então, é somar até 99. Até 99 a gente também sabe somar, porque, na verdade, a gente tem uma expressão que calcula somas até o valor que a gente queira, até 2, até 3, até 99, até 100. Então, se a gente fizer a soma até 99,
nós também temos o resultado, que é 2 menos 1 sobre 99. Então, o que acontece? Se eu quero só o 100, gente, vocês concordam que a gente tem que subtrair tudo isso aqui? A gente tem que tirar essa parte aqui, né? Tem que tirar essa parte daqui. Então, pessoal, vou escrever aqui de uma maneira diferente. O 100, ele vai ser igual ao quê? A somar até 100, que a gente tem a resposta, 100 que a gente tem a resposta, subtrair a soma até 99, que a gente também tem a resposta. Então é isso, pessoal. Aqui a gente vai ficar com 2 menos 1 sobre 100, menos 2. Esses dois aqui vou cancelar. E vamos ficar, então, com 1 sobre 9 menos. Aqui, fazendo aqui essa conta, pessoal, vai ficar 1 sobre 900. 9.000. Então, esse aqui é o nosso que era solicitado na letra A. Letra B, pessoal, tá pedindo o limite de k tendendo a mais infinito de UK. Só que a gente não tem UK. Mas está pedindo esse limite, pessoal. Essa série aqui ela vai convergir, porque se o n for para infinito, é só fazer o n infinito, isso aqui vai dar 2, então já dá para prever que essa soma aqui vai ser 2. Temos esse resultado aqui, ó, né? Se a soma converge, se a série converge, então com certeza o limite de k vai ser 0. Então aqui a gente já pode prever que isso aqui vai dar 0. Certo? E aqui vai dar 2, porque é só fazer esse n tender a mais infinito, né? Então, tá tudo já muito bem definido aqui, né? Então, vamos só formalizar que esse UK, se a gente quisesse achar uma expressão, tem como achar uma expressão para o UK. Então, gente, muito semelhante ao que a gente fez para determinar o K, quer dizer, para determinar o 100, poderia fazer para determinar um UN e depois transformar esse 1N num UK. Para determinar o 100, a gente fez a soma até 100 e subtraiu a soma até 99. Aqui a gente pode fazer, então, a soma até N e subtrair a soma até N-1, até o anterior. Então, vai sobrar apenas aquele termo UN, né? Então, uma expressão para UN seria essa. Aqui a gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Sobra 1 sobre N-1. Menos 1 sobre N. Esse seria, então, o nosso UN. Então, o K é só transformar aqui as nossas letras correspondentes. K menos 1, menos 1K. E aí, pessoal, o que está sendo pedido ali no B, limite de K tendendo a mais infinito, e o K vai se confirmar como 0, como a gente já poderia prever, visto que essa série tá convergindo, né? E a letra C, vou fazer aqui do ladinho mesmo. A letra C, a gente precisa só fazer o limite de n tendendo a mais infinito. Aqui, ó. Tá tendo infinito aqui. Como essa expressão a gente já tem um resultado para ela, né? Aqui vai ser igual, então, limite de n tendendo a mais infinito de 2 menos n, que é igual a 2. Agora, dando sequência, pessoal, vamos falar um pouquinho do teste da integral. Esse teste da integral, então, ele é um teste que é para séries com termos positivos, assim como os outros que vão vir nesse vídeo. Então, qual que é a ideia? Transformar a série que a gente está ganhando numa integral correspondente, né? Como que a gente faz essa correspondência? O termo geral aqui da série acaba virando, então, a função da nossa integral, né? O K vai virar o nosso f de x, né? A gente faz essa troca de variáveis e aí os limites de integração aqui a gente utiliza um intervalo infinito desde que o a, que o início desse intervalo, corresponda aí a um valor em que a função seja decrescente contínua. Geralmente se usa o próprio 1 da série, né? Se é que a série começa em 1, poderíamos ter
outros valores de A aqui. Então, o que a gente faz? A gente analisa a convergência dessa integral imprópria, né? Vocês sabem lá do cálculo A, que a integral imprópria, ela pode convergir ou não, né? Ela pode resultar um valor ou não, pode dar mais infinito ou menos infinito. Então, aqui a conclusão do teste é, obtendo essa integral correspondente à série, se essa integral convergir, então a série converge. Se essa integral divergir, a série diverge. Nada se pode falar sobre o valor da soma da série. Isso é separado, é uma análise que não pode ser feita pelo teste da integral. Então, observem que nada se pode concluir sobre o valor da soma. O resultado da soma não será o valor da integral. Num caso de que a integral converge, esses valores não estão em correspondência. Atentem para isso, de fato. A gente não vai resolver nenhum exemplo com o teste da integral aqui no vídeo, mas o que a gente tem aqui? Que as p-séries, por exemplo, elas podem ser, né, todo esse resultado aqui, esse teorema, se conclui a partir do teste da integral, de maneira geral. A gente pode testar a convergência de uma p-série específica usando o teste da integral. Por exemplo, a série harmônica é uma p-série com p igual a 1 e a gente pode usar o teste da integral para verificar que essa série, que é a série harmônica, vai divergir. Então, aqui, de maneira geral, uma p-série, né? Uma série nesse formato aqui. Não confundam com série geométrica, né? Aqui a gente tem um k elevado num p, onde esse p é um valor positivo para que isso faça sentido, senão, né, inverteria esse termo aqui, a gente teria potências, né, em cima. Aqui. Então, aqui o p ele é maior que zero, né? E a série geométrica é um R elevado num K, né? Uma razão na K. Aqui é um K elevado em um P, onde P é um valor aí, um valor real, que pode ser qualquer valor, né? Uma raiz, pode ser valor irracional, enfim. Então, a gente tem o resultado aí que esse P vai convergir se o P for maior do que 1 e vai divergir se o P estiver entre 0 e 1. Certo? P-séries. Outro teste que a gente tem é o teste da comparação no limite. Nós temos o da comparação e o da comparação no limite. Eu trouxe aqui o da comparação no limite porque ele se torna um pouquinho mais prático a sua aplicação, porque a gente não precisa ter uma relação entre os termos, uma relação de ordem entre os termos das duas séries que a gente está comparando. Mas, assim como o teste da comparação, a ideia aqui é conhecer uma série, seu comportamento, e usar ela para, então, decidir sobre a convergência de uma série que está sendo, né, a nós solicitado, se essa série converge ou não. Então, eu vou usar uma série conhecida. A ideia é pegar uma mais parecida possível, para que esse limite que a gente calcule aqui resulte um valor finito e não nulo. Então, aqui, se esse limite aqui entre os termos gerais, limite infinito, a razão entre os termos gerais resultar um ρ que for finito e maior do que zero, ou seja, diferente aí de zero, então essas séries elas têm comportamentos, são comparáveis, né? Quando a gente põe elas em razão, a gente tá meio que comparando, né? Então, se nenhuma é muito maior do que a outra, elas são comparáveis, então se uma convergir, a outra também vai convergir. Se uma divergir, a outra também vai divergir. Então, é um teste bem rápido, né? Quando a gente faz a escolha certa, né? E qual que é a escolha certa? Que a gente tem dois exemplos aqui. Essa letra A aqui, com quem que a gente vai comparar? Com uma série que seja parecida com essa. Essa é a série harmônica que a gente já sabe que diverge. Então, meio que eu limpei aqui, eu tirei esse 9 da frente, eu tirei esse 6, tirei toda a sujeirinha e peguei uma série conhecida que eu sei que diverge. Então, eu estou esperando que essa aqui, essa letra A, também divirja. Só vou confirmar, então, fazendo o cálculo do ρ. Tanto faz o termo geral que a gente vai pôr em cima, se é o da que a gente quer descobrir se converge ou não, ou se é da conhecida, certo? Então, aqui eu vou colocar 9K mais 6 em cima, baixo sobre K. Primeira vezes a segunda invertida, vai nos resultar esse produto aqui.
E esse limite aqui, pessoal, o K, se a gente visualizar ele aqui, esse limite aqui vai dar 1 sobre 9. Conclusão, Rho finito e não nulo, ambas divergem, né? Uma já divergia, então ambas as séries divergem. Então é assim que a gente aplica o teste da comparação no limite. Esse outro exemplo eu não vou fazer aqui para não prolongar muito o vídeo, mas aqui a gente vai comparar com essa série aqui, ó, o mais limpa possível, 3 na K. É uma série geométrica convergente. Então a gente vai ter que fazer um limite ali de 5 na 3, 3 na K mais 1 sobre 1 sobre 3 na K, ou ao contrário, né? E aí, pessoal, acredito que vocês consigam resolver esse limite que vai aparecer usando um L'Hopital, tá? Derivada da de cima e derivada da de baixo, porque vai dar infinito sobre infinito. Cuidem a derivada de 3 na K. A derivada de 3 na K é ln de 3 vezes 3 na K, certo? Teste da razão, pessoal. Também, ó, série com termos positivos. Essa aqui eu não lembro, né, o teste da comparação no limite, eu não lembro se eu falei ali no início dele, mas termos positivos. A gente vai ter que calcular um ρ também, um limite de termos gerais aqui sucessivos, o k mais 1 sobre o k. E aí a gente vai analisar se o ρ é maior que 1, a série vai convergir maior do que 1 ou infinito, diverge. E se o ρ é igual a 1, quer dizer que esse teste não é uma boa escolha, eu tenho que usar um outro teste. Então aqui, pessoal, exemplos. Então, lembrando aqui, pessoal, vocês calcular nosso ρ limite de K indo para mais infinito de o K mais 1. Esse teste, Gente, ele é potencialmente útil para expressões de séries aí que tenham fatoriais, porque aí a gente consegue cancelar bastante coisa, tá? Então aqui vamos resolver o item A e depois o item B. Então aqui eu tenho o K mais 1, eu tenho que dividir pelo UK. O K também vai ser uma fração, então já vamos considerar aqui a divisão de fração vai ser a primeira vezes a segunda invertida, certo? Então aqui eu tô indo um passinho um pouquinho mais rápido, mas é apenas a continuação aqui. O K mais 1 dividido por o K vai acabar ficando aqui essa fração que é o K invertida aqui, né? Multiplicação da primeira vezes a segunda invertida. E aí a gente vai para simplificações, certo? Vamos ficar com 1 sobre E, porque aqui cancelam, né? Esse E na K vai acabar cancelando com esse carinha aqui e vai ficar um E embaixo ainda, né? ln de K mais 1 sobre ln de K não tem propriedade para cancelar aqui. Então, a gente tem que derivar isso aqui, vai dar infinito sobre infinito, dá pra gente derivar em cima e embaixo, aplicar um L'Hopital, né? Então, a gente fica com isso aqui, a derivei em cima, derivei embaixo, e vamos ajeitar tudo isso. Esse 1 sobre E aqui, ele é uma constante, poderia até tirar para fora do limite, né? É a primeira vezes a segunda invertida, vai ficar K sobre K mais 1 aqui. Esse limite aqui vai para 1, gente. Maior grau em cima, maior grau embaixo, ou tal de novo, também poderia ser. Isso aqui tudo vai para 1, então. Vai para 1. Então, esse resultado vai ficar 1 sobre E. Agora, etapa de conclusão. ρ é igual a 1 sobre E, que é menor do que 1. Então, a série converge pelo teste da razão. Letra B. Esse aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, tá, gente? Porque vocês vão ter que cuidar que quando a gente fizer o K mais 1 sobre o K. A gente tem que colocar K mais 1 em todas as posições que aparecem em K. Então, vai ficar aqui, ó, no K mais 1. Cuidado, principalmente embaixo aqui, gente. 2K mais 1. A gente vai ter que fazer uma distributiva, tá?
Então, esse é o K mais 1. Aqui eu já vou colocar o K invertido pelo aquele mesmo motivo do outro item, tá? Então, aqui vai ficar 2K mais 2 fatorial, né? O numerador foi para cima e o numerador foi para baixo. E aí, agora é a etapa de simplificações. Os fatoriais, a gente vai conseguir simplificar bastante aqui. Então, vamos organizar as coisas. Esse 2K aqui também já posso simplificar com esse baixo, vai ficar só uma potência 2 em cima. Então, vamos ir organizando, pensando já nas coisas que a gente quer cortar. Vai ficar K mais 1 vezes K fatorial. Esse é o quadrado aqui, se distribui nos dois caras, tá? Vai ter um K fatorial ao quadrado. 2K mais 2 fatorial a gente vai deixar porque vai ter quem cortar lá embaixo. Aqui embaixo, pessoal, se a gente distribuir isso aqui, vai ficar 2K mais 2 e mais 2. Então, vai ficar 2K mais 4 fatorial. Aqui, K fatorial ao quadrado. O 2K já cancelei, né? Ficou um 2 lá em cima que eu não escrevi ele, mas aqui vamos deixar esse 2 aqui, ó. 2 aqui, lembra o 2 aqui? Então, esse aqui vai cancelar com esse. E o que mais que pode ser cancelado? Vamos abrir esse fatorial aqui de baixo. Esse aqui também é um exercício que está na lista. Esse fatorial de baixo pode abrir como 2K mais 4 vezes 2K mais 3 vezes 2K mais 2 fatorial. Aí, vai conseguir cancelar com o de cima. Conseguimos eliminar todos os fatoriais aqui, gente. E podemos dar mais uma organizadinha aqui. 2K mais 1 ao quadrado. E aqui embaixo, 2K mais 4, 2K mais 3. Pensando no termo de maior grau em cima e maior grau embaixo, que é o que sobrevive nesse tipo de limite aqui, para obter um limite equivalente, o maior grau aqui é por essa multiplicação, embaixo 2K vezes 2K, e o maior grau em cima vai ser 2K ao quadrado. Então, aqui a gente consegue esse limite equivalente, que pode ser cancelado. Isso aqui vai dar 1/2. Então, o nosso ρ é igual a 1/2, depois de muito esforço ali, pessoal. Eu fiz bem rapidinho a conta, tentem refazer. Se não fechar, se não der para entender alguma passagem, me perguntem, certo? Então, aqui o ρ deu 1/2, conclusão. ρ menor do que 1. A série converge. Por último aqui, pessoal, um comentário final. Teste da raiz, novamente, série com termos positivos. Calculo um ρ, onde eu elevo o termo geral da minha série em 1 sobre K. Então, gente, a conclusão é a mesma ali do teste da raiz. Se o ρ menor do que 1, a série convergirá. Se ρ maior do que 1, convergirá. Se ρ igual a 1, teste inconclusivo. Porém, o que eu menciono para vocês? Não dá para sair aplicando o teste da raiz em qualquer coisa maluca, cheia de fatoriais e tal. Porque ainda por cima eu vou ter que elevar na 1 sobre K, então vai ficar um limite muito complicado. Então, quando que é útil o teste da raiz? Quando a gente já tem algo que vá cancelar com esse 1 sobre K, certo? Aí ele vai ser útil. Então, tem exemplos na lista, tentem refazer os exemplos do livro. Bons estudos, pessoal, e fico à disposição de vocês para ajudar a sanar as dúvidas.